Olá, bem-vindos. Nós somos uma IA do Ponto Geek, curadoria de notícias por Gordo Geek. Hoje a gente vai fundo num assunto, olha, fascinante e cheio de segredos da Apple, o tal Projeto Titan. Isso mesmo, aquele projeto ambicioso, sabe? A tentativa deles de criar um carro elétrico e mais autônomo. Que acabou sendo cancelado, né? Exatamente. Uma história de mais de uma década. Exatamente. E olha, temos bastante informação aqui de várias fontes que cobriram essa saga. Um investimento que, nossa, passou fácil dos 10 bilhões de dólares. 10 bilhões, uau! Pois é, e a nossa ideia aqui é justamente destrinchar isso, entender os pontos principais, o que aconteceu para essa ambição toda, bem, não dar certo. Perfeito. Então vamos lá, do começo. Como que essa ideia maluca surgiu na Apple? Isso foi quando? 2014? Isso, por aí, logo depois de lançamentos importantes, né? Tinha saído o iPhone 6, o primeiro Apple Watch. E a Apple, já sob o comando do Tim Cook, estava naquela fase de buscar a próxima grande revolução, sabe? Diversificar. Faz sentido. E o mercado de carro elétrico estava começando a esquentar, né? A Tesla já fazia barulho. Com certeza. Parecia uma oportunidade de ouro para a Apple entrar com tudo, aplicar aquele toque de design, integração com o ecossistema deles. E quem começou tocando isso? Foi o Steve Zadesky, que era VP de designer na época. Ele ganhou, tipo, carta branca para montar uma equipe, 1000 pessoas. 1000 pessoas? Nossa! E podia até tirar gente de outras divisões da Apple, o que era bem raro. Além disso, claro, contrataram pesado fora. Gente da Mercedes, da Tesla, Nvidia, nomes fortes. E o que se falava no início, lembro de uns boatos em 2015. Os primeiros rumores falavam mais de um veículo elétrico, talvez com um design meio minivan, mas sem tanto foco na autonomia total logo de cara. Ah, então a ideia era mais competir com o Model S da Tesla, talvez. Focar no design, na experiência Apple dentro do carro. Exato. No começo era mais por aí. Só que, bom, a ambição da Apple cresceu rápido. Como assim? Eles viram o que o Google, com o Waymo e outras empresas estavam fazendo e o foco mudou. Mudou para valer. Virou carro totalmente autônomo. Nível 5. Nível 5. Aquele que dirige sozinho mesmo, sem ninguém precisar fazer nada. Esse mesmo. Sem intervenção humana. E essa mudança, claro, gerou um monte de tensão interna, debates. Imagino. E aí veio a visão mais radical. Dizem que muito por influência do Jony Ive. O mago do design da época na época. O que ele queria? Olha, era algo bem conceitual. Um carro sem volante. Sem volante. Nem pedais, controlado por voz, pela Siri, com um interior super luxuoso, tipo limousine, mas inspirado num carro antigo, o Fiat 600 Multipla dos anos 50. E com tecnologias tipo para-brisa com informações. Uau! Bem Jony Ive mesmo. E apresentaram isso pro Tim Cook? Apresentaram, sim. Isso ainda em 2015. Mostra o nível da ambição, né? Totalmente. E tem aquela história também, eles tentaram comprar Apple. Pois é, o New York Times falou sobre isso. Que rolaram discussões, mas no fim a Apple achou que fazia mais sentido construir tudo do zero. Mas tem a versão do Elon Musk também, que é interessante. Ah, sim. O Musk diz que foi ele quem tentou vender a Tesla para a Apple. Ele? Quando? Naquela época mais difícil do Model 3, sabe? A produção tava um caos. Ele falou que ofereceu por uns 60 bilhões de dólares. 60 bilhões? E hoje vale muito mais. Muito mais. Mas, segundo o Musk, o Tim Cook nem quis marcar a reunião. Sério, por quê? Bom, aí tem especulação. Mas uma das histórias é que o Musk tinha uma condição. Ele queria ser o CEO da Apple inteira. O quê? CEO da Apple? Não só da Tesla dentro da Apple. Exato. Aí, né, talvez isso tenha pesado para Cook nem querer conversar. Imagina a reviravolta se tivesse acontecido. Caramba. Mas ok, voltando pro projeto Titan. Construir do zero não foi fácil. Teve muita troca de liderança, né? Nossa, demais. Foi uma verdadeira dança das cadeiras. O Zadesky saiu em 2016. E quem entrou? Entrou Bob Mansfield, um veterano da Apple, que deu uma reorientada.
focou mais na tecnologia autônoma em si, talvez menos no carro completo por um tempo. Aí, em 2018, trouxeram de volta o Dudfield, que tinha saído da Apple, ido para Tesla e voltou. Ele tinha experiência real de produção de carro. Ah, isso deve ter ajudado. Ajudou, mas a instabilidade continuou. Em 2020, quem assumiu foi o John Giannandrea, o chefe de inteligência artificial da Apple. Opa, isso sinaliza que o software é no foco de novo, né? A IA por trás da autonomia. Exatamente. E por último, em 2021, veio Kevin Lynch, que vinha do time do Apple Watch. Ou seja, mais um cara de software e integração. Muita troca, né? Não é à toa que dizem que chamavam o projeto de desastre do Titanic. Pois é. Essa falta de uma visão única e estável foi um sintoma claro dos problemas, né? Um produto muito, muito diferente do que a Apple costuma fazer. E na prática, como foram os testes? Imagino que aí os desafios técnicos apareceram com força. Com certeza. Eles começaram a testar na Califórnia lá por 2017, usando uns SUVs Lexus, todos modificados, cheios de sensores e câmeras. E funcionava? Funcionava. Mais ou menos, eles caíram no problema do que chamam de demoware. Demoware. O que é isso? É quando o sistema funciona super bem numa demonstração, numa rota que ele já conhece de cor, toda mapeadinho. Mas quando saía do script? Exato. Em situações novas, trânsito mais complexo, clima diferente, aí o sistema falhava, hesitava ou precisava que o motorista humano assumisse correndo. Entendi. Mesmo com os avanços em machine learning para detectar pedestres, objetos? Mesmo assim, eles avançaram muito no software, sim, mas aquela robustez, aquela confiança cega necessária para o nível 5, simplesmente não chegou lá. Era muito mais difícil do que talvez imaginassem no início. E juntando esses desafios técnicos e de liderança, veio a conta, né? Você falou em mais de 10 bilhões de dólares. Exato. É uma quantia, nossa, é difícil até de visualizar. Mas pensa, salários de milhares de engenheiros super qualificados, muitos vindos da Porsche, da NASA, da própria Tesla. Gente caríssima. Componentes, desenvolvimento de chips customizados pela Apple, pistas de teste. Faz sentido o valor. Fontes como a Bloomberg falavam em centenas de milhões por ano só nesse projeto, né? Nos picos. Exatamente. Um gasto anual gigantesco. E com tudo isso, as promessas de lançamento foram ficando para depois. Lembro de ouvir 2019, depois 2021... Pois é, foi 2019, aí 2021, 2025. A última meta que se ouviu falar era para 2028. Quase 15 anos depois do início. Sim, e o mais interessante, para 2028 a ambição já tinha diminuído muito. Ah, é? Não era mais o nível 5. Não mais. O objetivo final tinha virado um nível 2 Plus ou talvez um nível 3. Basicamente, um sistema de assistência avançado ao motorista, tipo o autopilot da Tesla. Ah, então bem longe da autonomia total sem volante nem pedais. Muito longe. O motorista ainda precisaria estar atento, pronto para assumir. Isso mostra o tamanho do banho de realidade que eles tomaram no meio do caminho. A meta original era difícil demais. Entendi. E aí, finalmente, em fevereiro de 2024, veio a notícia. Cancelaram tudo. Acabou o projeto Titan. Por quê? Foi só essa dificuldade técnica que não conseguiram resolver? Olha, foi um conjunto de coisas, né? A dificuldade técnica com autonomia segura e confiável foi sim um fator central. Eles não conseguiram chegar onde queriam. Certo. Mas não foi só isso. Pesou também a complexidade gigantesca de entrar no mercado automotivo de verdade. Não é só fazer o carro. Tem toda a parte de produção em massa, né? Fábricas. Exato. Produção, logística, regulamentação que varia em cada lugar. Criar uma rede de serviços de manutenção, pós-venda, é um mundo completamente diferente do de vender iPhones. Verdade. E o próprio mercado de veículos elétricos mudou. A demanda deu uma esfriada em alguns lugares, a concorrência aumentou muito, principalmente da China. E, claro, toda aquela instabilidade interna, as trocas de liderança, de estratégia que a gente comentou. Tudo isso contribuiu para a decisão final. Acho que em algum momento eles olharam e pensaram, ok, o custo-benefício aqui não fecha mais. Faz sentido. Mas e todo esse dinheiro, todo esse conhecimento, foi tudo por lixo? 10 bilhões de dólares jogados fora? Não totalmente. Pelo menos é o que a Apple diz, né? A decisão foi redirecionar muitos desses engenheiros e o conhecimento que eles acumularam.
Para onde? Principalmente para a divisão de inteligência artificial generativa da Apple, aquela que cria conteúdo tipo texto e imagem, que está super em alta agora. Quem lidera essa divisão é o mesmo John Giannandrea, que liderou o Titan por um tempo. Ah, então tem uma conexão direta. Tem sim. As tecnologias de machine learning, os avanços em sensores, em software de percepção, tudo isso pode sim aparecer em outros produtos. Tipo nos iPhones, iPads. Isso! Ou talvez fortalecer o CarPlay, quem sabe criar novos serviços para carros no futuro, mesmo sem fabricar o carro em si. Foi um aprendizado caríssimo, bilionário, mas alguma coisa deve ser aproveitada. Entendi. Então, foi o fim do sonho do Apple Car, mas talvez o começo de outras inovações que a gente nem imagina ainda, turbinadas por esse aprendizado forçado. É uma possibilidade. Uma jornada de uma década que termina sem o produto final esperado, mas deixa lições importantes sobre os limites da inovação, os desafios de entrar em mercados totalmente novos, mesmo para uma gigante como a Apple. Com certeza. Uma história e tanto. Sem dúvida. Mostra como é difícil revolucionar certos setores. Bom, acho que cobrimos bem os pontos principais, né? Cobrimos sim. Foi uma análise bem completa dessa saga que foi o Projeto Titan. Esperamos que tenha sido útil para entender melhor o que aconteceu. E para quem gostou dessa nossa conversa, dessa análise aprofundada, não esquece, deixa seu comentário, curte e compartilhe esse podcast com quem você acha que também vai se interessar. Ajuda muito a gente. Isso aí. Agradecemos a atenção de todos. Valeu, pessoal. Até a próxima.